Quando eu tinha 6 anos, ela foi embora com um homem que amava, levando meu irmão gêmeo com ela. Ela empurrou minhas mãos para longe de suas pernas, fazendo com que eu caísse no chão, ignorando meus gritos desesperados para que ela ficasse. Ela se afastou sem olhar para trás, com sua determinação inabalável. Agora, aos 20 anos, ela estava de volta com meu irmão. Ela disse que meu irmão estava doente e que eu era a única pessoa que poderia salvá-lo. Mas o que ela não sabia era que eu também estava doente e que talvez não me restasse muito tempo. Mamãe voltou com meu irmão. Ela foi na ponta dos pés e tocou minha cabeça, com sua voz cheia de doçura. Oh, olhe para você, Gavin. Você cresceu tanto e parece tão forte. Forte? A vizinha costumava dizer que eu era muito magro e sempre me incentivava a comer mais. Com 1,80 metros de altura e pesando apenas 117 quilos, eu havia perdido muito peso. Seu toque repentino me desequilibrou. Instintivamente, virei a cabeça e sua mão roçou em meu rosto. Baixei o olhar desajeitadamente, vislumbrando sua mão roçando na costura da calça. Ela sabia que eu tinha visto, mas agiu como se nada tivesse acontecido. Mamãe voltou. Você está feliz? De agora em diante, seremos uma família unida para sempre. Parece bom, filho. Para mim, essa foi a maior tentação. Desde aquele dia, aos 3 anos de idade, quando ela foi embora, eu desejava esse momento repetidas vezes. Não respondi, mas então ela me deu outro soco emocional. Gavin, seu aniversário está chegando em alguns dias. Eu voltei só para preparar sua refeição favorita de aniversário. Naquele instante, meu coração brilhou de esperança. Eu tinha que admitir que ansiava por seu amor, mesmo que só um pouco. Ela se lembrou do meu aniversário. Parecia bom demais para ser verdade, e eu precisava ter certeza. Nós realmente ficaremos juntos para sempre? Você não vai me deixar de novo? É claro, sempre estaremos juntos. Com sua garantia, um sorriso surgiu em meu rosto. Mas seu irmão está doente. Você é o irmão mais velho. Você precisa ajudá-lo para que possamos ficar juntos para sempre. Eu sabia há uma semana que Blake tinha leucemia. Há 4 meses, também fui diagnosticado com a doença. Na semana passada, enquanto pegava minha medicação, ouvi o médico falando sobre eles. Mais tarde, confirmei com o médico que a situação de Blake era controlável e não grave. Gavin, você está calado porque não quer ajudar seu irmão. Abri minha boca, ansioso para explicar. Não estou, eu. Mas eu também estava doente. Se não estivesse, eu estaria disposto a doar minha medula óssea para Blake se mamãe me amasse um pouco mais e não me deixasse novamente. Mas essas palavras nunca saíram de meus lábios. Mamãe perdeu a paciência e ligou o interruptor em um instante. Seu tom se endureceu, desprovido de qualquer calor. Gavin, você está inventando desculpas de novo? Achei que tivesse mudado, mas você é tão egoísta quanto seu pai. Arrisquei minha vida para trazê-lo a este mundo. Você não deveria retribuir? Seu irmão está doente. Você pode doar sua medula óssea para ele. Ajudá-lo significa que você está doando apenas um pouco de medula óssea, mas se não o fizer, Blake perde a vida. Soltei uma risada autodepreciativa. O médico disse que a doença de Blake era leve e tratável com medicação. Quem realmente precisava de um transplante de medula óssea era eu. Mamãe se casou com meu pai para se vingar do homem que amava, Tim Godwin. Depois de 5 anos juntos, Tim a traiu e se recusou a voltar. Quando ela soube que Tim estava prestes a se tornar pai, sua fúria explodiu. Foi então que meu pai, que havia esperado por ela durante todos aqueles anos, a perseguiu mais uma vez, em um acesso de raiva,
ela se casou com ele. Pouco tempo depois do casamento, ela engravidou. Tia a encontrou novamente, implorando por perdão, derramando palavras doces e promessas, tentando reacender o passado deles. Seu coração já abalado ficou despedaçado. Ela chorou e pediu o divórcio, querendo fazer um aborto. Mas meu pai não conseguia suportar a ideia de perder seus 2 bebês. Ele prometeu a ela que, depois que a criança nascesse, ele transferiria seus bens para ela e a deixaria livre. Um médico lhe disse que eram gêmeos e que, nesse estágio, um aborto era arriscado. Além disso, suas chances de engravidar novamente seriam mínimas. Se ela fosse em frente com o aborto, perderia a chance de ser mãe para sempre. No final, mamãe ponderou suas opções e deu à luz a mim e ao Blake. Papai cumpriu sua promessa e transferiu sua riqueza, mas não a deixou ir embora. Ele até usou Tim para ameaçá-la. Papai só queria que ela ficasse um pouco mais, para cuidar mais de nós. Mas ela achava que ele era egoísta, que a enganava e a impedia de ir embora dessa forma. Mamãe o odiava, e a mim. Ela amava Blake, mas não me amava. Porque eu me parecia com papai, enquanto meu irmão se parecia com ela. Ela dizia que eu era um lembrete constante de sua vergonha. Com minhas feições parecidas com as de meu pai, fazendo com que ela se sentisse mal só de olhar para mim. No final, ela passou 6 anos com papai. Depois que ele morreu em um acidente de carro, ela mal podia esperar para partir com Blake, abandonando nossa casa e a mim. Para receber mamãe de volta em casa, fiz um grande banquete. Eu sabia o que ela gostava de comer. Queria que ela gostasse, que visse um sorriso de satisfação em seu rosto. E talvez até mesmo que ela sorrisse para mim. Em minhas lembranças, mamãe sempre me olhava com frieza. Ela entrava na cozinha com Blake, com um rosto suave e sorridente, somente para ele. Eu disse a mim mesmo que, depois que ela provasse minha comida, ela também sorriria para mim. Depois que mamãe se foi, morei com minha avó até ela falecer há alguns anos, deixando-me viver sozinho. Quando eu tinha 6 anos, outras crianças diziam que eu era um azarado por não ter pais. Mas eu sabia que tinha uma mãe. Depois que ela foi embora, eu chorava e fazia birra, implorando para encontrá-la. Vovó me disse que mamãe tinha fugido com alguém. Eu não ouvia, continuava exigindo ver mamãe. Vovó tentou me explicar, dando-me todo tipo de razões. Mas nenhuma funcionou com minha teimosia. Finalmente, ela mudou sua história. Disse que papai havia morrido e que não tinha renda. Mamãe foi embora para economizar dinheiro para mim, para que eu não passasse fome. Eu acreditei nela. Como uma mãe poderia não amar seu filho? Todas as outras mães ao redor amavam seus filhos. Portanto, eu estava convencido de que minha mãe também me amava. Ela deve ter tido seus motivos para ir embora. E eu tinha certeza de que ela voltaria. Daquele dia em diante, finalmente parei de chorar e de ter acessos de raiva. Fiquei olhando para o grande saco de batatas no canto. Lágrimas escorrendo pelo meu rosto como um colar de pérolas quebradas. Decidi que comeria metade de uma porção a menos todos os dias para que, quando mamãe voltasse, não precisasse se preocupar com o que estava comendo. Ela não precisaria se preocupar em ficar sem comida para mim. E foi exatamente isso que fiz. Agora, finalmente, mamãe estava de volta. Servi a mamãe uma generosa porção de purê de batatas. Preparei seu prato favorito. Por favor, coma o quanto quiser. Ela franziu a testa, claramente descontente. Você não pode mais nem me chamar de mamãe? Gavin, onde estão suas maneiras? Mãe. A palavra parecia estranha em minha língua. Eu não conseguia me lembrar da última vez que a chamei assim, e agora não me parecia familiar.
Eu havia parado de usar esse nome porque ela parecia não gostar dele. Quando eu tinha 8 anos, encontrei Blake, que era muito parecido com ela. Bastou uma olhada e eu o reconheci imediatamente. Foi assim que descobri sobre o novo lar deles. Vi Blake sendo imobilizado, xingando alguém. Entrei em ação para ajudá-lo. Eu estava cheio de uma energia feroz, e mamãe, que tinha ido procurar Blake, me viu dando socos. Ela estava exatamente como eu me lembrava, nada havia mudado. No momento em que a vi, meu coração brilhou de esperança. Mas seus olhos estavam cheios de preocupação apenas com Blake, enquanto ela o examinava repetidamente. Somente quando viu que ele estava ileso é que ela desviou o olhar para mim. Ela olhou para mim como se eu fosse um estranho. Não, ainda pior do que isso. Não havia calor em seus olhos, apenas puro desgosto. Pensei que ela pudesse ter se assustado com meu comportamento feroz ou que não tivesse me reconhecido depois de tanto tempo. Mãe, sou eu, Gavin. Eu estava ajudando meu irmão, eu estava desesperado para explicar, não queria que ela entendesse errado. Cale a boca! E não me chame de mamãe. O Blake é tão bem comportado, ele nunca brigou. Por que ele começaria de repente depois que você apareceu? E você o ajudou? Olhei para Blake, esperando que ele viesse em minha defesa. Ele se esfregou no braço de mamãe e disse obedientemente: Mamãe, eu não estava brigando. Foi meu irmão que brigou. Eu disse a ele para não fazer isso. Seu comportamento inocente era um forte contraste com o menino desbocado que eu acabará de ver. Naquele momento, eu me senti totalmente derrotado, incapaz de me defender. Mamãe deu um tapinha na cabeça de Blake, falando suavemente: Blake, eu sei que você sempre foi bom. Em seguida, ela se voltou para mim, sua expressão mudando de calorosa para repugnante. Gavin, nunca mais me chame de mamãe. Tenho medo de que você seja uma má influência e me envergonhe. Meus pensamentos voltaram para o presente e ouvi novamente a voz impaciente de mamãe. E por que você me serviu tanta batata? Está tentando me empanturrar até a morte? Não vê que seu irmão quer sopa? Apresse-se e sirva um pouco para ele. Obedeci, enchendo uma tigela de sopa para Blake. Eu queria servir alguns legumes para mamãe. Mas Blake chegou antes de mim. Mamãe sorriu para ele, dizendo: Blake é tão atencioso. Você deveria comer também. Abri a boca, mas, no final, não disse nada. Naquele dia, mamãe voltou a falar sobre a ideia de eu doar medula óssea para Blake. Baixei o olhar, sentindo-me desanimado. Mamãe estava morando comigo há quase um mês. Mas meu estado de saúde estava piorando, e ela não parecia notar. Tentei ser honesto com ela, mas ela não acreditou em mim. Eu me lembrava vagamente do primeiro fim de semana depois que ela voltou. Ela e Blake estavam se preparando para sair. E ela me disse para ficar em casa enquanto eles faziam algumas coisas. Assenti, sem querer sair de qualquer maneira, pois me sentia cada vez mais fraco. Foi só quando vi a publicação de Blake na mídia social que percebi que recados significavam um passeio de primavera, um piquenique. No vídeo, todos estavam desfrutando de bebidas e uma variedade de comidas deliciosas, se divertindo muito. Eles passaram o dia inteiro fora, voltando para casa tarde da noite. Quando voltaram, Blake estava esparramado no sofá, reclamando: Mãe, estou tão cansado. Realmente me sinto mais fraco a cada dia. Mamãe sentou-se ao lado dele, dizendo calmamente: Blake, sentir-se cansado é normal. Vamos seguir as orientações do médico e, depois do transplante de medula óssea, você ficará bem. Você ficará bem. Blake se virou para olhar para mim. Mas meu irmão pode concordar com isso?
Mamãe também olhou para mim. Mãe, também estou doente, eu disse. Eu também tenho leucemia. Mas mamãe nunca teve muita paciência comigo. E me interrompeu antes que eu pudesse terminar. Doente? Está falando desse pequeno ferimento na sua mão? Olhei para o dorso da minha mão, que ainda estava vermelho, como uma marca de nascença. Era uma queimadura de alguns dias atrás, quando eu estava cozinhando. Eu estava aplicando pomada e ela havia melhorado muito. Eu não tinha certeza se ela só havia notado agora ou se já tinha visto naquela época e simplesmente não quis perguntar. Não, não é isso. Eu também tenho leucemia. Até peguei o relatório de diagnóstico do hospital para convencê-la. Seus olhos se arregalaram de surpresa, mas logo voltaram à calma. Ela mal deu uma olhada no relatório antes de jogá-lo de lado. Com uma careta, ela disse friamente: se você não quisesse ajudar, por que se dar ao trabalho de inventar uma desculpa dessas? Não posso falar sobre outras coisas, mas você certamente herdou o jeito mentiroso e egoísta de seu pai. Você tem isso na ponta da língua. Especialmente fingir estar doente, algo em que você sempre foi bom quando criança. E agora você realmente se superou, chegando ao ponto de falsificar um relatório de hospital. Sim, eu já fingi estar doente uma vez para impedi-la de ir embora quando ela planejava levar Blake. Ela percebeu que eu estava doente e empurrou minhas mãos para longe enquanto eu me agarrava às suas pernas, fazendo com que eu caísse no chão. Mamãe não acreditou em mim e eu me senti sem forças para explicar. Meu aniversário chegou em um piscar de olhos. Desde que mamãe voltou, eu estava esperando ansiosamente por esse dia. A refeição que mamãe preparou para o meu aniversário deveria ser a melhor coisa do mundo. Mas, no fim das contas, nunca pude prová-la. Blake acordou naquela manhã reclamando de uma dor de estômago. Vendo a dor que ele estava sentindo, fui até a cozinha para preparar um chá de gengibre com mel. Como a vovó costumava fazer para mim sempre que eu tinha dor de estômago, sempre funcionava. Mas quando levei o chá para a mamãe, sua expressão mudou instantaneamente. Gavin, o que você está fazendo? Não sabe que seu irmão não pode beber isso? Por que está tentando machucá-lo? Sinceramente, eu não sabia, mas mesmo que tentasse explicar, eu sabia que ela não acreditaria em mim. Ela pegou a xícara e a jogou no chão, e o líquido quente espirrou em toda a minha mão. A pele ficou vermelha instantaneamente, e bolhas se formaram. A dor trouxe lágrimas aos meus olhos, mas ela não viu. Toda a sua atenção estava voltada para Blake, pálido e chorando na cama. Como ela poderia me notar? Por que não é você quem está doente? Por que não é você quem está morrendo? Por que o meu Blake tem que sofrer tanto? Consegui dar um sorriso fraco. Mãe, seu desejo está prestes a se tornar realidade. O médico sugeriu fortemente que eu fosse hospitalizada. Mas eu sabia que, sem uma medula óssea compatível, minha condição era desesperadora. Ser hospitalizada só prolongaria minha luta. Fechei os olhos, sentindo-me desesperada enquanto olhava para ela. Mãe, você realmente quer que eu morra? Eu também sou sua filha. Por que você só se preocupa com o Blake? Eu não sabia qual das minhas palavras tinha sido dita. Mas ela pegou um copo de água e o jogou na minha frente. Gavin, com o Blake assim, como você ousa me ameaçar? Se quiser morrer, vá embora. Depois de uma pausa, ela continuou: se eu tivesse tido escolha naquela época e soubesse que você se tornaria tão egoísta, preferiria ter morrido a dar à luz você. Cada palavra era como uma faca, apunhalando profundamente meu coração. Sorri fracamente. Mãe, além de querer minha medula óssea, o que mais você quer? O que mais você quer? Eu lhe daria qualquer coisa.
Até mesmo minha vida, eu lhe daria isso. Ela me olhou surpresa por um momento. Talvez minha disposição a tenha feito recuar, e seu tom se suavizou. Para que eu iria querer sua vida? Doar um pouco de medula não lhe custa a vida. Se você tivesse concordado antes, isso não teria sido necessário. Não me culpe por isso. Consegui dar um sorriso fraco. Se houvesse um espelho por perto, ele refletiria um rosto mais pálido do que a parede. 20 anos atrás, neste dia, mamãe me deu a vida. No aniversário de hoje, ela desejou minha morte. E eu realmente senti que estava morrendo. Como foi irônico. Mamãe levou Blake para o hospital. Fiquei sentado sozinho no sofá por um bom tempo até que o tio Connor ligou. Ele era meu médico assistente e um amigo próximo do meu pai. Ele me pediu para fazer um check-up. Quando cheguei, o tio Connor parecia ter algo a dizer, mas hesitou. Sorri levemente, sentindo-me completamente entorpecido por dentro. Eu sabia o que ele queria dizer. A compatibilidade de medula óssea ainda não havia sido bem sucedida. E meu tempo provavelmente estava se esgotando. Estou bem, tio Connor. Obrigado por todo o seu trabalho em meu nome. Não precisamos continuar tentando a compatibilidade. Vamos deixar isso para lá. O tio Connor suspirou profundamente, permanecendo em silêncio por um longo tempo. Então, magicamente, ele tirou do bolso um pedaço de bolo que parecia delicioso. Eu o peguei com um sorriso, encontrando um canto silencioso para comê-lo pedaço por pedaço. Ele insistiu para que eu ficasse no hospital e, dessa vez, não recusei. Sentindo-me entediada no hospital, passei a folhear meu celular. Vi uma postagem do Blake. Na foto, ele estava usando um chapéu de aniversário. Uma refeição de aniversário que eu desejava na frente dele, ao lado de um bolo azul. A legenda dizia: "Obrigado, mamãe. Mesmo em seu dia de sofrimento, você ainda me fez tudo isso. Estou tão feliz." Sorri amargamente. Naquela noite, não fui para casa e ninguém percebeu. Foi só na tarde seguinte que mamãe me mandou uma mensagem. Ainda não chegou em casa depois de uma noite de diversão? Você sabe o que aconteceu ontem. Não seja tão mesquinho. Farei o jantar de aniversário para o seu próximo aniversário. Volte logo. Então ela se lembrou, mas não quis fazer nada por mim. Embora eu me sentisse completamente desolado, ainda sentia dor. Percebi que o motivo pelo qual ela mandou a mensagem agora foi provavelmente o fato de ninguém ter preparado o almoço para ela e Blake. Desde que ela voltou, todas as refeições em casa foram preparadas por mim. Não respondi à mensagem dela. Como uma criança que não era amada por minha mãe, tudo o que eu fazia era errado e tudo o que eu dizia não era confiável. Minha tontura, letargia e fadiga estavam piorando, e eu desmaiava com mais frequência. Preparei uma mensagem de texto para ser enviada no dia seguinte. Se eu acordasse, adiaria o horário para outro dia. Se eu não acordasse, mamãe ainda receberia minha mensagem. Esse dia chegou rápido demais. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Mas depois que o tio Connor e os outros médicos se esforçaram para me reanimar, abri os olhos novamente. Agradeci aos médicos, e assim que eles saíram, folheei meu telefone. Mãe, quando você receber esta mensagem, eu não estarei mais aqui. Eu me esforcei tanto para ficar perto de você, apenas para ganhar um pouco de sua atenção e amor. Mesmo que só um pouquinho já teria sido suficiente. Mas realmente tem sido muito difícil para mim. Mãe, eu sempre a amarei. Adeus, mãe. Algumas mensagens programadas mostraram que o consentimento foi bem-sucedido. Fiquei olhando em branco por um bom tempo, imaginando se mamãe acreditaria nelas. Será que ela viria me ver?
Logo tive minha resposta. Mamãe chegou, com uma expressão complexa ao olhar para mim. Gavin, você está mesmo doente? Olhei para ela com sinceridade, esperando que houvesse um mínimo de preocupação. Sim. Ela abriu a boca para dizer algo, mas foi interrompida por um toque repentino. Do outro lado, ouvi a voz fraca de Blake. Mãe, minha cabeça está doendo muito. Em um instante, a mulher calma à minha frente ficou ansiosa. Blake, não se preocupe, a mamãe já volta. Ela se virou para sair, mas olhou de relance para mim. Asterisco Gavin, você agiu muito bem dessa vez, quase me enganando. Se eu não tivesse visto aquelas 2 caixas de casa no consultório do médico, eu não saberia que você podia comprar de médicos. Só para me enganar. E evitar doar medula óssea para Blake. Você não medirá esforços. Com isso, ela saiu sem hesitar, como todos aqueles anos atrás, sem nunca olhar para trás. Mamãe foi e voltou. Ela ainda não acreditava em mim. Deitei-me na cama do hospital, deixando as lágrimas caírem, encharcando meu travesseiro. As 2 caixas que ela mencionou eram apenas especialidades locais da vizinha que as trouxe de sua cidade natal. Ela sabia que eu gostava delas e as havia dado especialmente para mim. Infelizmente, eu não podia mais comer, e tanto mamãe quanto Blake. E Blake não gostavam dessas guloseimas. Sabendo que o tio Connor também gostava delas, eu as passei para ele. Mas mamãe não me deu a chance de explicar ou pedir a confirmação dos médicos. Em vez disso, ela já havia se decidido a meu respeito. De repente, fiquei imaginando o que mamãe sentiria quando olhasse para esse momento depois que eu tivesse partido. No final, não consegui passar o dia. Meia hora após a partida de mamãe, dei meu último suspiro. Uma brisa passou e meu espírito foi embora. Na noite escura como o breu, flutuei sozinho no ar. Observei mamãe voltar correndo para casa. Em casa, Blake estava meio deitado no sofá. Com as mãos operando rapidamente o controle do jogo, proferindo palavrões sem parar. Mamãe encontrou um remédio e o convenceu a tomá-lo, repreendendo gentilmente. Você não deveria estar jogando se seu estômago está doendo. Quantas vezes eu já lhe disse? Fale com educação, não use palavrões. Blake coçou a cabeça. É que meu estômago está doendo muito. Achei que jogar iria me distrair. E me esqueci por um momento. O remédio fez efeito rapidamente quando mamãe viu que ele estava se sentindo melhor. Começou a lhe contar sobre o que havia acontecido no hospital. Depois de ouvir a história, Blake falou com frustração. Mãe, meu irmão é tão ridículo. Só porque você não fez a refeição de aniversário no aniversário dele. Ele ficou fora a noite toda e agora finge estar doente. É realmente demais. Por um momento, mamãe pareceu surpresa. E disse, hesitante, você acha que isso pode ser verdade? Mas ele também não lhe enviou aquela mensagem dizendo que estaria morto quando você a lesse? E veja como isso aconteceu. Sim, acho que você tem razão. Eles conversavam alegremente, mas ninguém sabia nada sobre meu corpo frio e sem vida. Aqueles que são favorecidos sempre acham que não têm nada a temer. Ouvi Blake perguntar, mãe, você acha que vou melhorar? É claro que sim, Blake. Não se preocupe. O médico disse que, como a doença foi detectada cedo, você ficará bem com o tratamento adequado. Além disso, ainda temos o Gavin como nosso último salva-vidas, certo? Blake acenou com a cabeça despreocupadamente e perguntou, mãe, quanto dinheiro você ainda tem? Por que você precisa saber? Perguntou ela. Mãe, lembra quando você teve aquelas queimaduras? Vendi a casa que papai me deixou para pagar seu enxerto de pele. Mas, quando eu me recuperar,
Precisarei formar minha própria família e comprar outra casa. Mamãe pensou por um momento e depois recusou. Não, preciso desse dinheiro para seu tratamento. Quanto à casa, se o pior acontecer, você pode dividir a casa do Gavin. Afinal, você vendeu a sua para me salvar. Flutuei acima, rindo. Quando éramos pequenos, papai havia comprado nossas casas para mim e Blake. Mas agora Blake afirma que vendeu a dele para salvar mamãe? Parece que descobriu um grande segredo. Na manhã seguinte, bem cedo, antes de mamãe e Blake acordarem, bateram na porta. Era o advogado que eu havia nomeado antes de minha morte. O advogado informou mamãe sobre minha situação e apresentou os documentos da herança, pedindo que ela assinasse. Quando ela soube que eu havia morrido, cambaleou alguns passos para trás, olhando para o advogado incrédula. O quê? O senhor está dizendo que meu filho Gavin está morto? E que ele deixou todas as suas propriedades e bens para mim? A casa era a que papai havia comprado. E os bens não eram muitos, apenas uma pequena parte que papai me deixou e o que ganhei em empregos de meio período enquanto estudava. O advogado assentiu, entregando os documentos e a caneta à mamãe. Seus lábios se moveram como se quisessem dizer alguma coisa, mas, no final, nada saiu. Atordoada, ela folheou os papéis e sua mão assinou seu sobrenome automaticamente. No momento seguinte, ela pareceu sair de um transe, jogando a caneta como se a tivesse queimado. Ela começou a rir, mas depois começou a chorar. Como ele pode estar morto? Ele estava perfeitamente bem ontem à noite. E agora está deixando sua casa e seu dinheiro para mim? Por quê? Porque eu tinha dito, mãe, tudo o que você quisesse, eu daria a você. Mas, infelizmente, mamãe não podia me ouvir agora. Seus olhos ficaram vermelhos e ela gritou para o advogado: ele pagou você para me enganar de novo? Não acredito nisso. Preciso vê-lo. Ela passou pelo advogado e correu para o hospital. No necrotério do hospital, ela viu meu corpo frio e sem vida. Sua mão trêmula levantou lentamente o lençol branco que me cobria. Ela ficou me olhando por um longo tempo. O tio Connor, que estava por perto, também me olhou por um momento e depois suspirou pesadamente. Gavin tinha leucemia em estágio avançado e não conseguiu encontrar uma medula óssea compatível, explicou calmamente. Senhorita Lawrence, venha comigo. Gavin deixou algo para você. Mamãe, como um fantoche sem alma, não respondeu ao tio Connor. Com movimentos suaves, ela alisou as rugas das minhas roupas, ignorando as tentativas do tio Connor de impedi-la. Ela levantou a bainha da minha calça. Minhas pernas estavam cobertas de cicatrizes de tons variados, como as marcas deixadas por um ferro quente, horríveis e aterrorizantes. Os olhos de mamãe se arregalaram em descrença. O que é isso? Tio Connor olhou para minha perna e disse calmamente. Alguém se queimou e Gavin doou sua pele para essa pessoa. Era óbvio quem era essa pessoa. Mamãe cambaleou, com o rosto cheio de incredulidade. Ela cambaleou de volta para casa. Blake estava descansando com as pernas cruzadas, jogando um jogo. A mãe pegou o celular dele e o jogou de lado. Blake, diga-me a verdade. Você disse que o dinheiro da venda da casa foi usado para pagar a pessoa que doou pele para meus enxertos. Quem era essa pessoa? Apenas um cara das redondezas, mãe. Por que de repente está perguntando sobre isso? O rosto da mãe estava pálido, o cabelo despenteado e sua aparência deixou Blake um pouco desconfortável. Gavin está morto. Blake fez uma pausa, atônito. Seu irmão, ele está morto. Depois de um momento de processamento, Blake fez um tom casual para confortá-la. Mãe, você nunca gostou dele, de qualquer forma.
Por que está tão irritada agora? Além disso, agora que ele se foi, e quanto à minha doença? Mamãe olhou para ele, com uma expressão complicada, mas, no final, não disse nada. Naquela noite, observei enquanto ela entrava silenciosamente no quarto de Blake sob a luz da lua. Meu coração se apertou. Será que ela ia levá-lo para sair? Mas a realidade logo me tirou desse estado de espírito. Eu a vi pegar cuidadosamente o telefone de Blake e verificar seus registros bancários, especialmente as transações dos anos em que ele sofreu as queimaduras. Ela os examinou minuciosamente. Eu tinha uma ideia de por que ela estava fazendo isso. Quando eu tinha 18 anos, em um dia ensolarado, Blake. Ele me disse que mamãe estava no hospital com queimaduras graves e precisava de um enxerto de pele, pedindo que eu fosse imediatamente. E assim, sem hesitar, eu fui e lhe dei a pele de minhas pernas. Blake, é claro, nunca usou o dinheiro da venda da casa para pagar ninguém. Por ter crescido com a mãe e a pessoa que ela amava, ele desenvolveu hábitos de gastos extravagantes e um amor por se exibir. Além disso, ele era obcecado por jogos e transmissões ao vivo, gastando muito em equipamentos de jogos e esbanjando dinheiro em streamers. O dinheiro da venda da casa, juntamente com o que o pai havia dado à mãe, provavelmente foi quase todo desperdiçado por ele. Agora que a mãe havia descoberto a verdade, o que ela faria? Depois de terminar a análise dos registros bancários de Blake, ela voltou silenciosamente para seu quarto. Deitou-se na cama em silêncio, e lágrimas começaram a cair, encharcando seu travesseiro, assim como as minhas haviam caído quando me deitei naquela cama de hospital. Na manhã seguinte, bem cedo, mamãe foi ao hospital novamente. O tio Connor lhe entregou um refrigerador portátil com um saco de líquido. Sua voz estava rouca quando ele falou: "Dentro está a medula óssea de Gavin. Ele pediu que eu a desse a você." Sim, mamãe queria minha medula óssea. Antes de dar meu último suspiro, pedi ao tio Connor que extraísse minha medula óssea e a preservasse, instruindo a passá-la para a mamãe depois que eu morresse. Eu não tinha certeza se isso era considerado uma violação do protocolo por parte do tio Connor, mas não me restava outra opção. Ao ouvir isso, mamãe balançou sobre os pés e caiu no chão. O tio Connor olhou para a distância e continuou: "Você queria a pele do... A senhora queria a pele do Gavin e ele a deu a você. Você queria a medula óssea dele, e ele a deu também. Tudo o que ele podia dar, ele já deu a você. Pegue e vá embora. Eu cuidarei dos restos mortais de Gavin." Mas mamãe parecia ter perdido a cabeça. Ela se levantou com dificuldade, chorando histericamente. "Ele é meu filho. Como você pode não me deixar manuseá-lo?" Ela chorou e fez tanto barulho que o tio Connor não teve escolha a não ser deixá-la assumir o controle. Por alguma razão, não senti nem tristeza nem alegria em meu coração. "Doutor, por favor, coloque a medula óssea do Gavin de volta nele." Ouvi mamãe dizer, e meu espírito se arrepiou. Lembrei-me da dor da extração da medula óssea, gravada profundamente em meus ossos. Foi o suficiente para que ela não a jogasse fora. Mas por que ela queria me fazer passar por aquela agonia novamente? Mas meu espírito não tinha como impedi-la. O tio Connor olhou para ela como se ela estivesse louca. "Senhora Lawrence, você não precisa amá-lo, mas pelo menos não o machuque. Primeiro, você queria e agora não quer mais. Gavin era uma pessoa. Mesmo que ele esteja morto agora. Você não precisa humilhá-lo e torturá-lo ainda mais." Com isso, o tio Connor bateu a porta e saiu, deixando mamãe de pé, atônita, com a expressão vazia e a voz rouca. Ela murmurou: "Será que eu fiz algo errado de novo? Eu só queria que você estivesse inteiro. Gavin, me desculpe. Sinto muito. Sinto muito,
Meu filho. Como se ela não conseguisse mais se segurar. Ela se ajoelhou, cobrindo o rosto com as mãos, e chorou amargamente. Mamãe voltou para casa com minhas cinzas. Era a casa onde ela morava com o papai. Antes de ela e Blake voltarem, eu estava morando lá sozinho. Depois que eles voltaram, mamãe disse que não queria morar na casa onde morou com o papai, pois trazia lembranças dolorosas. Então, nos mudamos para a nova casa que papai havia me deixado. Mas, dessa vez, mamãe trouxe minha vontade de voltar ao lugar que um dia havia sido nosso. Ela ficou sentada ali, segurando aquela pequena caixa quadrada, em silêncio e imóvel por muito tempo. Eu sempre desejei que mamãe me segurasse em seus braços quentes e me chamasse suavemente de Gavin. Mas agora, eu não conseguia mais sentir nenhum calor. Depois de ficar ali sentada por um tempo que parecia uma eternidade, mamãe finalmente se levantou. Ela foi até a cozinha, preparou uma omelete e a colocou na frente da pequena caixa quadrada. Gavin, desculpe-me. Não pude fazer bolinhos para o seu aniversário. Vou prepará-los para você agora e todos os dias a partir de agora, ok? O que se seguiu foi o som de seus soluços silenciosos. Flutuei sobre o prato de omelete, mas não consegui sentir nem um pouco de seu aroma. Era estranho. O que antes assombrava meus sonhos agora parecia tão comum. Mamãe não era a melhor cozinheira. Mas as omeletes que ela fazia eram algo que eu jamais esqueceria depois de prová-las apenas uma vez. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe teve uma súbita vontade de fazer um prato grande de omelete para Blake. Ela colocou o prato na frente dele, falando baixinho: Blake, experimente, veja se está gostoso. Fiquei por perto, esticando meu pescoço para olhar o prato. Mesmo de longe, eu podia sentir o aroma delicioso. Eu queria perguntar à mamãe se ela havia se esquecido de mim. E eu perguntei. Talvez mamãe tenha finalmente se lembrado de mim ou talvez eu só estivesse tão triste naquele momento. Ela me disse para pegar um prato. Eu comprei um e ela pegou um pouco para mim. Peguei o prato com alegria e perguntei: Mãe, isso é omelete? Sim, ela respondeu. Eu pulei de alegria. Era apenas uma omelete comum. Mas, daquele dia em diante, sempre acreditei que a omelete que mamãe fazia era a melhor do mundo. É uma pena que eu nunca mais tenha podido saboreá-la. Agora, mesmo que mamãe quisesse prepará-las para mim todos os dias, eu nunca mais poderia comê-las. Mamãe foi até o quarto onde eu morava para separar meus pertences. Não havia muita coisa no quarto, apenas um guarda-roupa, uma escrivaninha e uma cama. Tudo ainda estava organizado da mesma forma que estava quando ela saiu. Na escrivaninha, havia uma pilha grossa de prêmios e redações escolares. Mamãe folheou-os um por um. Eu tinha muitos prêmios. E participei de todos os concursos de redação sobre o amor de uma mãe, sempre ganhando um prêmio. O amor de mamãe era facilmente acessível para Blake, mas sempre fora de alcance para mim. Eu nunca o havia experimentado, o que me fazia ansiar ainda mais por ele. Em meus ensaios, o amor de mamãe era meu, ela era paciente, gentil e carinhosa comigo. O objeto de seu amor mudou de Blake para mim. Blake para mim. Na primeira vez que ganhei, levei o prêmio e a redação para mostrar a ela. Eu esperava que ela desse um tapinha na minha cabeça e me elogiasse, que ela me amasse um pouco mais como a sala em minha redação. Mas a realidade era sempre decepcionante. Mamãe olhava para o prêmio e a redação com desdém. Dando uma olhada rápida neles antes de dizer: O quê? Você está aqui para se exibir de novo? Abri a boca, mas não disse nada, porque notei uma marca de tapa em seu rosto. Depois disso, nunca mais lhe mostrei essas coisas. Elas se tornaram meu pequeno segredo. Nunca imaginei que agora seria ela quem os examinaria.
lendo cada palavra com tanta seriedade. Eu não sabia quanto tempo levava, mas, por fim, ela terminou de ler. Em seguida, pegou a gaveta e retirou os relatórios de diagnóstico que ela havia pensado que eu havia fabricado. Fiquei observando enquanto ela os lia repetidamente. Finalmente, ela não conseguiu mais se conter. Agarrou o cabelo com as duas mãos, chorando de angústia. Mãe, por que está chorando? É porque você também acha que a história que eu criei é muito bonita, enquanto a realidade é muito desesperadora? Ou é porque você se arrepende de não ter me dado nem um pouco de confiança? O telefone da mamãe tocou em seu bolso. Reconheci o som. Era o alerta de notificação do meu celular. Era o lembrete que eu havia definido há muito tempo para a data de lançamento de Tim Godwin. Na primeira vez que mostrei meu prêmio à minha mãe, notei a marca de um tapa em seu rosto. Mais tarde, quando fui à nova casa deles e observei mamãe de longe, vi-te abusando dela mais de uma vez. Eu não conseguia entender por que a mãe se recusava a deixá-lo, apesar de tudo. Reuni secretamente provas das atividades de jogo de Tim e o denunciei às autoridades. As provas eram sólidas, e Tim foi condenado a 3 anos de prisão. Todas as provas e informações sobre a denúncia ainda estavam salvas no meu celular e não tive a oportunidade de excluí-las. Como era de se esperar, mamãe desbloqueou meu celular e começou a examiná-lo. Tudo o que eu tinha feito, 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 tudo o que eu tinha dito, inclusive a Blake me pedindo para ir ao hospital para fazer um enxerto de pele. E tudo o que eu fiz com o Tim, todas as verdades foram reveladas. Mas mamãe não reagiu. Ela acariciou minha foto em silêncio várias vezes. Gavin, não vá muito rápido. Espere por mamãe. Dê à mamãe a chance de fazer as coisas direito, está bem? Mas ninguém respondeu a ela. Mamãe começou a perder o sono à noite e parou de prestar muita atenção em Blake. Em uma manhã, ela pegou Blake pelo braço e lhe perguntou com calma: Blake, por que você não me disse que foi o Gavin que foi ao hospital doar a pele dele para mim? Por que não me disse que ele não tirou um único centavo de você? Se você tivesse me contado antes, eu não teria. Antes que ela pudesse terminar, Blake a interrompeu. Mãe, qual é o motivo de dizer tudo isso? Ele era seu filho, não era? Ele não tem o dever de fazer as coisas por você? Você não vai tratá-lo melhor só porque ele lhe deu a pele dele, vai. Os lábios da mãe tremeram. Ela fechou os olhos e não disse nada. Ela começou a ficar um pouco perturbada. Muitas vezes, ela ficava olhando fixamente para minha foto ou sentada no meu antigo quarto por um dia inteiro. Até que um dia, parecia que ela havia recuperado seu espírito. Ela apresentou mais provas, denunciando-te novamente. Dessa vez fornecendo provas de seu envolvimento em lavagem de dinheiro. Tim foi mandado de volta para a prisão. Ela transferiu uma grande soma de dinheiro para Blake. Blake, você não disse que queria ir ao bar com seus amigos? Vá em frente. Não vou impedi-lo hoje. Sem saber de suas verdadeiras intenções, Blake pegou o dinheiro com alegria e foi embora. Mamãe voltou ao meu quarto, tocando gentilmente a foto na escrivaninha. Um sorriso estranho, porém carinhoso, apareceu em seu rosto. Gavin, espere por mamãe. Eu tinha uma noção do que ela estava planejando, mas não podia impedi-la. Às 2 da manhã, Blake voltou para casa, completamente bêbado, com a ajuda de mamãe. Ela o deitou no sofá e foi buscar um remédio. Blake, abra sua boca. Tome esse remédio para a ressaca e sua dor de cabeça vai passar. Mamãe lhe deu os comprimidos. Mas eu pude ver que não era remédio para ressaca. Era cefalexina. A cefalexina e o álcool são uma combinação mortal.
Blake engoliu os comprimidos obedientemente. Mamãe pegou o remédio e o vinho que havia preparado com antecedência, consumindo tudo de um só gole. Ela segurou minha foto perto de mim, sussurrando: Gavin, mamãe está aqui para lhe fazer companhia. Estaremos juntos como uma família para sempre. Eu pairava no ar, atônito, observando como os dois caminhavam passo a passo em direção à morte. Vi os espíritos de mamãe e Blake se afastarem e me senti livre de estar ligado a eles. Ouvi uma voz fraca perguntar: Gavin, você quer ficar com ela para sempre? Não. Sem hesitar, a palavra saiu. O amor que chega tarde demais não deve mais ser esperado. Tudo bem, como você quiser. Fui para a frente. Ouvi mamãe me chamando atrás de mim. Gavin, espere por mim. Espere por mamãe. Mamãe está aqui para lhe fazer companhia. Virei-me para trás e sorri para ela. Não há mais Gavin neste mundo. Meu espírito se desvaneceu lentamente até que nada restou. Eu desapareci sem deixar rastros. E assim, não havia mais Gavin neste mundo, não havia mais eu.